Boa tarde, pessoal. Então, é uma satisfação tê-los conosco hoje, 26 de abril de 2022, 14 horas. Estamos dando início à defesa da dissertação de mestrado do acadêmico Horácio João Isaia, que vai defender a dissertação de mestrado Análise comparativa das barreiras de concreto de pontes e viadutos projetadas pelas normas NBR 7188 de 1982 e a norma NBR 7188 de 2013. Esse trabalho está sob minha orientação e co-orientação do professor Eduardo Risati. Já aproveito para agradecer a presença de todos, especialmente do professor Christian e do professor Joaquim, que são os membros da banca examinadora. Horácio, então, tu tem, a partir de agora, em torno de 40, 50 minutos para fazer a tua defesa. Muito bem. Muito obrigado. Então, vamos ao que interessa. Então, o objetivo desse trabalho é nós fazermos essa chamada análise comparativa, porque para uma norma que levou 31 anos para ser alterada, é necessário se fazer uma averiguação do resultado dessa norma. E o resultado está relacionado com a sua segurança estrutural, ou seja, pela nova armadura determinada. Bom, e de maneiras, então, que este é o objetivo principal do trabalho. Nós temos que a barreira de concreto ela não faz parte da estrutura de uma ponte. Entretanto, ela utiliza a superestrutura da ponte, mais precisamente a laje em balanço, para que lhe sirva de apoio e fixação. Então, é evidente que nós temos também uma complementação no trabalho, fazendo um comparativo da mudança da norma com relação à laje em balanço. E depois, para abrilhantarmos o nosso trabalho, nós temos também um estudo que nós fizemos junto a uma norma estrangeira, sendo que a norma estrangeira adotada foi a norma americana, a ASHTO. Então, nós vamos fazer também um comparativo dessa norma nova, atual, com a norma americana. E depois, por fim, por sugestão do professor Christian, nós vamos para um estudo que ele sugeriu, que é referente a uma ação de força cortante sobre a barreira. Então, nós vamos estudar esta situação para vermos, então, quando é que há a necessidade de se usar, ou melhor, de se considerar ou de se evitar a força cortante numa barreira de concreto. Bom, então, eu falo sobre barreira e não disse o que é uma barreira. Então, segundo a norma do DENIT, a barreira de concreto é um elemento estrutural rígido que tem uma forma pré-determinada, que aqui aparece, que é conhecida como superfície de deslizamento, e com altura adequada, e que se desenvolve na direção longitudinal da ponte, com o intuito de, quando houver um veículo desgovernado, ela é capaz de reconduzi-lo de volta à sua pista de origem, sem brusca redução de velocidade, sem perda de direção, e dando uma certa garantia para o veículo e para os ocupantes do veículo, de modo também a não se chocar com o veículo que vem no mesmo sentido. Então, nós temos aqui dois tipos de barreira, uma barreira simples, uma barreira dupla, em que essa barreira aqui é aquela que fica voltada nas bordas da ponte, ou seja, na ponta da laje em balanço, por isso que essa face aqui é voltada para fora da ponte e a face da geometria é voltada para dentro, que é o que dá a virtude da barreira. Esses três elementos aqui, que são três planos, um plano vertical, um plano inclinado e mais um plano inclinado, que fazem, então, o veículo retornar. Bom, essa barreira que vocês estão vendo aqui, a princípio, foi o primeiro modelo de barreira, porque as barreiras que têm essas virtudes são conhecidas como a barreira New Jersey. E a barreira New Jersey surgiu em virtude de um estudo de um engenheiro chamado Salvador Giamusso, que fez um levantamento estatístico não só nos Estados Unidos, como também na Europa, e ele ficou terrorizado quando ele viu a enormidade de acidentes que ocorriam nas rodovias de duas pistas,
na região central, que era separada por canteiros, quando os veículos, então, que sofriam problemas e ficavam desgovernados, passavam por cima do canteiro central e se chocavam com os veículos que vinham em sentido contrário. Então, essa aí foi a mola propulsora que gerou a criação de barreira. Então, essa barreira aqui foi criada com o intuito mesmo de substituir os canteiros centrais das rodovias de pontes e viadutos. Então, aqui eu tenho um exemplo, aqui em Santa Maria, ó, que é lá no trecho do viaduto da BR-158, que mostra, então, os modelos de barreira tipo New Jersey. Bom, aqui eu tenho uma demonstração dessas barreiras, mostrando que essas barreiras são construídas pré-moldadas ou moldadas em loco, as pré-moldadas constituindo a duelas, as outras módulos, porque a barreira, embora ela seja conduzida na direção longitudinal da ponte, ela tem juntas de dilatação. Por isso que cada trecho, cada duela é uma barreira. O veículo vai se chocar sempre contra uma delas, a não ser quando ele se choca exatamente na união, na junta de uma com a outra. Se ele pegar as duas ao mesmo tempo, e somente aquelas duas, então, vão receber o choque do veículo. Bom, então agora falando sobre a norma americana, essa norma americana, então, ela é uma norma que trata especificamente de pontes e viadutos. E dentro das suas 1.600 páginas, nós temos lá um item que se refere a barreiras de concreto. Bom, todo o trabalho, toda a designação dessa norma está relacionada com a força de colisão, na barreira. E a força de colisão da barreira depende das condições de tráfego da rodovia. A norma americana prevê seis situações de tráfego, de acordo com o principal item, que é o veículo de referência. Então, ela tem 6 veículos de referência, que são veículos pequenos, caminhonete, aqui é o caminhão com truque, é o caminhão furgão, aqui é um caminhão com reboque traseiro e aqui um caminhão tanque. Certo? Bom, então, o que eu estou mostrando agora aqui? Dentro do estudo previsto, nós temos empresas de engenharia, como essas duas que aparecem aqui, que determinam os critérios que devem ser observados na realização dos ensaios. Certo? Então, o critério principal está relacionado com o peso do veículo. Bueno, as unidades aqui estão aqui de força equipes, depois nós temos o pé, depois nós temos aqui a polegada, de tal maneira que depois eu vou mostrar mais adiante essa norma, essa tabela em quilonewton-centímetro, certo? Para nós entendermos melhor o significado numérico do que aqui se apresenta. Então, para que essas empresas possam depois proceder os ensaios, que vão determinar a força de colisão, vai se levar em consideração, como eu disse, então, o peso do veículo, esse D é a distância entre os centros de roda do veículo, aqui o G é a altura do centro de gravidade do veículo em relação à pista de rolamento, aqui o ângulo de incidência da força de colisão do veículo com a barreira e a velocidade do veículo. Então, aqui aparecem os 6 níveis de referência das condições de tráfego, que são representados, então, por TL, test level, nível de referência, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu tenho o 1 e o 2, aqui eu tenho o 3, aqui o 4, aqui o 5 e aqui o 6, certo? E aqui aparece, então, as velocidades. Essa norma aqui, essa outra tabela é praticamente a mesma de cima. Aparece todas as velocidades, então, que podem assumir os veículos, com exceção aqui a partir do caminhonete,
que a velocidade dele na sua pista interessa apenas, então, a sua pista, que é o TL4, que é 50 metros, milhas por hora. Depois aqui o caminhão, que é também 50. E o último, também 50. Aqui, tudo 50. Bom, então, realizados os testes, é montado essa outra tabela. E que essa outra tabela está designando o resultado obtido pelos testes de colisão do veículo. Então, aqui nós temos os 6 níveis, certo? E as forças. Eu vou mostrar, então, primeiro aqui. Então, aqui, vejam, o que a norma americana está nos mostrando. Pessoal, eu não falei nada da norma brasileira, porque eu vou deixar para falar agora quando nós entrarmos no trabalho. Então, aqui é apenas uma ilustração da norma americana. Então, na norma americana, ela prevê 3 forças. Uma força transversal, que nada mais é que está aqui ela, que é a força de colisão do veículo, e aqui aparece esse... Estou dizendo, rapaz. Você quebra de desejo. Bom, e aqui aparece um comprimento que vai da primeira à última força, que mostra o efeito do choque do veículo contra a barreira. Então, quando o veículo se chocar com a barreira, ele vai ter um comprimento de contato, certo? E de maneira que, quanto menor o veículo, mais achatado ele é e maior o comprimento de contato, a princípio, que é o LT. Bueno, então, junto aqui com o LT, está aparecendo aqui o LL. O que é o LL? O LL nada mais é do que uma componente. Então, o LL é força longitudinal. Bom, estão vendo aqui ela? Ela atua conjunto com a força transversal, porque ela é uma componente da força transversal. Porque nós sabemos, conforme nós vimos na tabela aqui de cima, que ela faz um ângulo com o ângulo de incidência da força de colisão com a barreira. Então, uma componente dessa força gera a força longitudinal. E depois, além da força longitudinal, nós temos aqui a força vertical, que é a situação que ocorre quando a superfície de deslizamento não for suficiente para retornar o veículo, conforme consta lá no trabalho, fica apoiado em cima da ponte, da barreira. Então, esse aqui é o comprimento LV referente ao veículo. Já podemos afirmar, então, que a norma americana considera o veículo todo apoiado em cima da barreira. Certo? Todo o comprimento do veículo. Bom, então, aqui estão aquilo que eu falei. As unidades, o que nós vamos precisar para o cálculo. Aqui já mostrei. Bom, então vamos para o trabalho propriamente dito. Então, veja, então, a partir daqui, ó, nós temos o principal item do trabalho, que é o comparativo da averiguação da resistência estrutural, que é o comportamento estrutural da barreira, com relação à nova norma. Para o desenvolvimento desse trabalho, nós vamos ter 2 modelos de barreira. Certo? Eu vou mostrar aqui. Nós vamos ter, então, 2 modelos de barreira conhecidos por modelo 1 e modelo 2. Os 2 modelos de barreira são 2 barreiras modernas, já modernas, certo? Só que a barreira do modelo 2 foi escolhida em função do que... Bom, antes de mais nada, deixa eu dizer o seguinte. A sugestão desse trabalho partiu do professor Sarkis, que ele aparece no trabalho como como se diz, o auxiliar técnico, certo? Então, o professor Sarkis foi, durante toda a primeira parte do trabalho, a primeira parte que eu digo, não é a última parte que foi sugerida pelo professor Christian, de tal maneira que ele que me forneceu as dimensões, ele que me forneceu os 2 modelos de barreira. Então, essa barreira aqui é uma barreira que foi utilizada na ponte Ayrton Senna, quando a mesma sofreu reformas. Ela foi alargada, essa ponte. E quem fez o trabalho técnico estrutural foi o professor Sarkis. Então, ele tinha essa barreira lá.
e ele me forneceu, então, essa barreira. Bom, então, vocês podem ver o seguinte, as duas têm a mesma altura, entretanto, vejam, a base é 45 e aqui é 40. E aqui nessa, eu já vou falar em seguida, nessa posição a 47 graus, é 27 e aqui é 22,5. O que quer dizer posição 1 e posição 2? Vocês sabem que para todo o trabalho de dimensionamento, e melhor, todo o trabalho de execução de um projeto, que envolve, portanto, um elemento estrutural, nós precisamos saber de antemão qual é a posição nesse elemento estrutural que vai produzir o maior momento fletor. Então, se fosse uma viga, nós íamos fazer através do diagrama de força cortante. Agora, aqui é uma barreira, e foi escolhidas, então, duas posições. Uma posição aqui no pé da barreira, que é a maior área de resistência à ação do efeito da flexão, da tração produzida pelo momento, e uma área menor de resistência, certo? Que é na posição 2. Então, nós vamos fazer sempre, para cada um desses dois modelos, nós sempre vamos fazer o cálculo do momento fletor na posição de 87 centímetros e depois na posição de 47 centímetros. Bom, então aqui eu estou mostrando nesse modelo, ó, o que nós estamos mostrando aqui? Um corte da barreira, certo? Então, aliás, dois cortes. Um para a posição 1, outro para a posição 2. Está mostrando, então, nos dois cortes, que a barreira está sendo calculada por metro, certo? Todo o trabalho é feito por metro. Então, o H, que é o comprimento da seção resistente, para a barreira do modelo 1, é lá no pé da barreira, e para o modelo da posição 2 e da posição 1, e dos dois modelos, né? Então, isso aqui é válido para os dois modelos, essa aqui só para o modelo 1, digo só para a posição 1, e aqui só para a posição 2, que eu tenho um outro H, que para o modelo 2 é 22,5 centímetros. E essa aqui é para o modelo 1 é 27 centímetros. Certo? Bom, então agora vamos falar sobre a norma. Então, essa aqui é a norma que já está cancelada. O que diz essa norma? Essa norma determina que a força de colisão, que ela não chama de força de colisão, ela chama de força horizontal, ela atua com uma carga perpendicular no topo da barreira, com um valor de 60 kN, tá certo? Segundo, que o efeito dessa ação tem que ser distribuído segundo uma projeção a 45 graus. Então, aqui eu tenho as duas projeções, uma no pé da barreira e a outra nos 47 centímetros. Então, aqui no pé da barreira, todo o esforço vai ser dividido por 1,74, e aqui na posição 2, todo o esforço vai ser dividido por 0,94. Certo? É que nem quando vocês têm uma viga apoiada em cima de uma parede e vocês querem calcular a transmissão dessa viga para baixo da parede, onde tem uma outra viga que vai receber a parede e aquela carga concentrada que está lá em cima. Mesmo procedimento, certo? Eu passo o kit. Bom, aqui só para mostrar, então, estou mostrando aqui para a posição 1, como é que é feito, só para mostrar um cálculo estático. Então, como eu estava falando, a maneira de cálculo que nós vamos proceder vai ser através do uso da estática. Força vezes braço da alavanca, que é o momento fletor. Então, o MK, o momento de serviço, veja, seria aquela força na posição 1, 87 centímetros, e esse comprimento aqui, que é 1,74. Certo? O MD, que é o momento de cálculo, é multiplicado pelo γF, que é o coeficiente de ponderação. Eu só estou mostrando isso aqui no início, que isso aqui não vai mudar. O coeficiente de ponderação para ações excepcionais, que é a barreira, é igual a 1. Então, sempre o MK vai ser igual ao MD, certo? Vamos, então, agora para a norma atual. A norma atual saiu um pouco diferente. Ela já chama a ação como força de colisão. Então, ele diz, a norma atual, que é a de 2013,
diz que a barreira está sujeita a uma força de colisão de 100 kN, que está distribuída no topo da barreira dentro de um comprimento de 50 centímetros, certo? E continua valendo, bom, juntamente com isso, nós temos aquela chama de carga concomitante, também de 100 kN. Essa carga concomitante nada mais é do que uma carga vertical, referente a que nem a norma americana, que é referente ao veículo apoiado em cima da barreira, certo? Então, essa seria o peso do veículo. Então, o peso do veículo vai ser 100 kN e a força de colisão também 100. Já adianto que essa carga vertical na barreira não vai fazer nenhum efeito, ela só vai produzir compressão na barreira e o concreto resiste à compressão. Então, na realidade, mesmo utilizando a norma atual, a única força que nós vamos, o único efeito é a da colisão do veículo. Então, reparem como aumentou bastante aqui. Na posição 1, a distribuição vai ser de 2,24, e na distribuição 2, na posição 2, 1,44 m. E com isso, então, é feito aquele cálculo todo que eu mostrei. Eu me dei no tempo. 20 minutos já. E nós chegamos, pessoal. Eu não posso estar mostrando todos os cálculos, senão, a outra vez, eu não estava preparado. Eu estava com 94 slides na minha verificação, na minha defesa de qualificação, e eu fiquei mostrando ali, quando vi, já passou o tempo, já não tinha chegado nem na metade. Bom, o que está mostrando isso aqui, pessoal? Aqui está mostrando, então, modelo 1, modelo 2, as áreas de armadura obtidas pela norma brasileira, pela norma cancelada, para o modelo 1, a área é essa, 2875, para o modelo 2, deu 369. Então, isso aqui era o que era, e isso aqui é o que é hoje. Então, houve um acréscimo de 8,66%, certo? E 8,67%, que eu arrondei para 8,7%. Então, vejam bem, para 1 metro de barreira, a nova norma acrescentou apenas 8,7% de armadura. Certo? Muito bem. Se eu disser assim para vocês, 8,7%, bom, antes de eu falar sobre isso. Então, como eu disse, 8,7% foi o acréscimo de armadura, que a princípio eu disse que é muito pouco. E agora, depois eu vou mostrar em seguida agora por que é muito pouco. Mas antes de mostrar isso, eu quero mostrar para vocês que isso aqui é altamente importante, o que vai ser motivo da minha comparação, para mostrar como realmente a mudança da norma deixou muito a desejar. Vejam bem aqui. Aqui o que está escrito? Aqui eu tenho armadura dentro da barreira para o modelo 1, certo? Então, como as dimensões do modelo 1 não são iguais às do modelo 2, preste bem atenção que eu vou dizer. Isto aqui que vocês estão vendo é a armadura principal, que tem 3,75 metros, que é a armadura de uma das barras para 1 metro de barreira. Então, repetindo, para 1 metro de barreira, cada barra tem 3,75 metros para a barreira modelo 1 e para o modelo 2, que ela tem dimensões um pouco menores, 3,67. Isso aqui é um motivo bastante importante em cima do que eu vou mostrar a partir de agora. O que está escrito aqui? Análise comparativa aplicada. Esse estudo aqui eu fiz para vocês verem na realidade o significado dos 8,7%. Porque eu digo assim, acrescentou 8,7% da armadura. Isso não diz nada. Agora, aqui diz tudo. Vejam bem. Para os dois modelos, foi calculado o comprimento total da armadura para 1 metro de barreira. Para o modelo 1 e para o modelo 2 da norma antiga. Então, a norma anterior tinha essa metragem de comprimento. Certo?
para 1 metro de barreira. Aqui, eu tenho para a norma atual. Veja, o acréscimo de comprimento de armadura para o modelo 1 foi de apenas 1,87 m. E o acréscimo de armadura para o modelo 2 foi de 2,46 m. Agora, vejam bem aqui, ó. A armadura, bom, eu tenho isso na cabeça. A armadura do modelo 1 tem 3,75 m. Olha quanto aumentou. Quase a metade da armadura. Os 8,7% significa que para o modelo 1 não houve uma barra a mais de armadura. Porque realmente o que foi acrescentado é menor que uma barra. E para o modelo 2, eu troquei as bolas. Aqui é o modelo 1, é 3,75 m. E aqui é 3,67 m. E essa aqui, então, aumentou 2,46 m, porque o modelo 2 teve mais armadura que o modelo 1. Porque a seção resistente é menor. Entenderam? Aí, pessoal, além do comprimento, eu determinei o peso da armadura, correspondente àqueles comprimentos. Então, vejam aqui, ó. Essa aqui nessa tabela, vocês estão vendo a norma antiga. Tudo isso aqui é para a norma antiga, certo? Então, o peso da armadura, para aquele comprimento que nós vimos antes, foi de apenas o peso total da armadura. 8, isso aqui é da norma antiga, que já era 8,44 e a outra 10,98. E aqui aparecem, então, as armaduras correspondentes àquelas áreas. Bom, mas o que interessa é o seguinte. Parem bem aqui. O modelo 1, o modelo 1, que tinha 1,87 m de comprimento de armadura, teve esse 1,87 m é 740 gramas de acréscimo. E a outra, que é 2,67 m, parece, é 970 gramas. Então, vejam, pessoal, todos esses 31 anos para se mudar a norma, certo? Não se chegou a 1 quilo de armadura. Acho que não preciso dizer mais nada, que está bem claro, né? Bom, então agora vamos para a laje. Esse agora, então, é o estudo referente à laje em balanço. Então, a laje em balanço que nós vamos usar, vai ser o que foi usado na ponte Ayrton Senna, certo? E essa aqui é a laje que foi usada na ponte Ayrton Senna. Então, a referência toda é essa aqui. Bom, aí observando-se lá na ponte, no modelo, nós temos aqui um detalhe dessa laje em balanço que mostra o quê? Primeiro, que ela tem 17 centímetros, certo? Segundo, a viga que recebe a laje, que dá o engastamento da laje em balanço, tem 60. E o comprimento nominal, 1,35 m. Com essas dimensões, nós vamos achar o comprimento equivalente dessa laje. E a altura lá, 87. Então, reparem aqui, ó, o engaste da barreira na laje. Pela NBR 7188, nós vamos mostrar agora uma maneira a mais que vai ter nesse... Por quê? Porque a laje tem 2 apoios. A laje tem a borda, que é o balanço, e tem o apoio, que é o engaste. E nós temos que calcular os esforços nas 2 extremidades. Então, quando eu for calcular o esforço na ponta do balanço, eu tenho que dividir por 1,74. E quando eu for calcular o esforço... Então, reparem aqui o comprimento efetivo do balanço. Está vendo aqui? Então, imagine que isso aqui é a ponta do balanço, aqui é o engaste, onde está a viga, certo? O comprimento que foi comprimento de distribuição aqui de 1,74 m, que também tem que projetar novamente aos 45 graus, e nós temos aqui mais uma distribuição. Então é o seguinte, isso aqui está mostrando que quando eu calcular o momento
no pé da barreira, eu tenho que dividir por 1,74. E os momentos calculados aqui no engaste, eu tenho que dividir por 4,542. Tá certo? Bom, agora vamos para outra. Para a nova laje, para a nova norma. Então, a nova norma é que nem nós vimos lá para a barreira, isso aqui é tudo igual. Certo? Essa parte aqui é igual. Só que agora aumentou para 2,24. E quando eu considerar, então, aqui na... Assim, 4,5 agora para 5,042. Vocês viram que os números são parecidos para fazer confusão? Então, aqui vai ser todo o momento calculado aqui, vai dividir por 5,42. No trabalho, isso aí está muito bem claro. Eu fiz os diagramas de momento fletor através de representação vetorial. Tudo que eu estou explicando aqui está bem claro no trabalho. E então chegamos aqui nos finalmente. Então, vejam bem aqui. A borda da laje e o apoio da laje. Certo? Então, aqui é onde está a viga, que é o engaste. E aqui é a ponta do balanço. Certo? A área da armadura calculada aqui na borda pela norma antiga e pela norma nova. Certo? Como aqui não tem agora, na laje, vocês vão ver que vai ter uma aplicação de efeito que não existiu até agora, que é a carga vertical chamada de carga concomitante. Então, tudo que eu calculo na borda não tem o efeito da carga concomitante, que é quando ela está aplicada diretamente em cima da laje. Digo, em cima da barreira. Certo? Então, o acréscimo de armadura foi 34%. Agora, quando eu chego no apoio da laje, embora a área da armadura seja menor, porque vejam bem, todo momento calculado perde valor porque vai ter que transmitir por aquele comprimento que eu mostrei, que é aquele comprimento grande de distribuição. Agora, por que aqui esse aumento foi tão grande? Porque quando eu calculei essa armadura, pela norma antiga, não tinha carga concomitante. E quando eu calculei agora, aqui, eu tenho a carga concomitante. Então, aqui, nessa área da armadura, a carga concomitante não existia pela norma antiga, e aqui já existe. Então, aqui, essa carga vai produzir mais um efeito que ainda não havia sido considerado, portanto, que aumentou bastante para 217,87%. Então, com relação à laje em balanço, o aumento foi substancial em virtude da carga concomitante. Então, agora aqui, nós estamos no aspecto da norma americana. Vou ter que dar uma corrida. Aqui aparece, então, um muro, ou um trecho de barreira, com o efeito do modelo de cálculo usado pela norma americana, que é através das linhas de ruptura. Então, nós temos um efeito da linha de ruptura produzida aqui pela força de colisão. Bom, aqui está, vejam bem, aqui está aquela tabela que eu falei para vocês, que agora está no nosso modelo de unidade, que é quilonewton e centímetro. Está vendo aí? Só para mostrar, por exemplo, aqui uma referência, em nível TL4. Esse nível aqui vai ser o nível que nós vamos fazer o comparativo com a norma brasileira, porque é um tipo de rodovia que se enquadra aqui no Brasil, que são rodovias estaduais. Então, vejam, a força de colisão é 240 kN contra 100 da norma brasileira. Certo? Bom, para nós fazermos, então, o comparativo com a norma americana, tem um problema. Qual é o problema? A maneira de cálculo da norma americana é o método da linhas de ruptura. E no Brasil, é o método usado, claro, pode ser também por elementos finitos, mas como o cálculo é simples para se fazer, não precisava de elementos finitos, eu utilizei, então, a estática pura. Bom, então, nós tendo duas maneiras diferentes de cálculo, o procedimento não é correto. De maneiras que nós vamos adotar um único procedimento, que foi o procedimento que eu adotei, que é a análise feita através da estática. Então, conforme eu já mostrei lá para vocês, a força de colisão é 240 kN e o comprimento de contato do veículo é 1,07. Então, começa aqui já mostrando. Para a posição 1, nos 87 centímetros, olha lá, 1,07,
que vai projetar também a 45 graus. Então, aqui está mostrando, ó, todo aquele momento MK vai ser dividido por 2,81 na posição 1. E na posição 2, olha lá, é 2,01, aos 47 centímetros de novo. Estão vendo? E com isso, pessoal, nós chegamos a essa tabela. O que essa tabela está nos mostrando? Reparem aqui. Eu vou ser bem franco para vocês. Eu procurei mostrar todo o trabalho da parte referente à conclusão, tudo em cima de tabela. Porque eu acho que não existe maneira mais fácil de se enxergar na tabela, porque na tabela mostra tudo. Então, vejam bem aqui, ó, perfil da barreira usada. Modelo 2 da ponte Ayrton Senna. Certo? Armaduras. Armaduras. Que quando eu falo em armaduras, eu estou me referindo não só na área da armadura, como também na armadura que foi usada. Então, que nem eu mostrei nos outros cálculos, eu também calculei a área da armadura. Certo? A área da armadura está aqui, ó, com os espaçamentos ao longo de toda a estrutura da ponte. Então, essa área de armadura, 401 centímetros quadrados por metro, eu já tinha calculado essa área de armadura quando eu fiz o comparativo lá com a norma antiga, lembra? Então, foi de lá que eu tirei esse valor. Agora, esse 6,91 foi o resultado que eu achei através, então, daquela nova força aquela nova força de colisão, que é 240, e para esse comprimento de distribuição no topo da barreira, daquela carga, daquela força de 1,07. Certo? Então, eu obtive o valor de 6,91. Tá daí? Então, com esse valor aqui, nós chegamos à conclusão que o aumento foi muito, muito elevado. Então, vejam que, para uma mesma situação, de uma rodovia, em relação ao principal elemento de comparação, que é o veículo, a norma americana prevê um veículo com uma força muito maior, de tal modo que a discrepância foi de 72,3%. Mostra, portanto, como a norma americana é muito mais rígida que a norma brasileira. Certo? E isso serve de recado para nós. Bom, então agora nós vamos para o último item, que é referente ao professor Christian. Oi, professor Christian. Agora nós vamos à parte referente à tua solicitação. Bom, quando o professor Christian me falou sobre essa história de cisalhamento em barreira, nós discutimos de um montão. Eu nunca vi falar em cisalhamento que não fosse em viga e pilar. Aí, de tanto a gente quebrar a cabeça, eu digo, bom, agora eu vou furungar. E entrei na internet e, de cara, eu achei um trabalho sobre laje. Certo? Sobre cisalhamento em laje. E quando eu abri o trabalho, de cara mostrava uma norma. NBR 6188. Fui de cara para a NBR 6188. Certo? E lá eu achei o trabalho referente à laje maciça. Muito bem. Lá da laje maciça, referente às condições previstas de equilíbrio, aparece essa relação aqui, VSD menor ou igual a VRD1. VSD, força cortante de solicitação de cálculo, ela tem que ser menor ou igual ao VRD1, que é a força cortante resistente de cálculo, ao cisalhamento. Bom, eu não vou poder... Essa aqui é a expressão dessas referente a isso. Para sintetizar isso aqui, eu vou dizer o seguinte. Essa já é a expressão verdadeira para a barreira, certo? Já que para a laje, aqui, nesse termo, ele valia
como a laje é calculada por metro, ele valia 6 centímetros. Então, se precisava se determinar um outro valor que correspondesse à realidade do que é a barreira. Então, pessoal, através desse estudo experimental de Albertson, é um estudo que ele utiliza barreiras experimentais que vão sofrer um ensaio através, primeiro, do choque direto do veículo sobre a barreira, e depois aqui através de um aparelho mecânico chamado de atuador hidráulico, que vai produzir, então, uma força de colisão, um choque aqui nessa barreira. Vocês estão vendo, então, que as duas barreiras sofreram. Essa aqui, então, é o seguinte, essa aqui é uma seção intermediária, e aqui vocês estão vendo a junta, e aqui aparece, então, pessoal, a configuração da distribuição das superfícies de cisalhamento para as duas condições. Então, vejam, essas duas superfícies de cisalhamento, geraram esta vista frontal e esta vista frontal para duas condições, que vai ser as duas condições que vai ser feito o trabalho. Uma colisão na região intermediária e outra colisão na extremidade da barreira. Certo? Então, esse coeficiente LCIS, ele saiu daquele estudo experimental do Albertson, correto? Lá, através da análise das barreiras que sofreram aquele ensaio, se determinou o comprimento exato para se proceder numa condição de equilíbrio que seja, essa condição é somente para a barreira, certo? Somente vale esse VRD1 para a barreira de concreto. Então, nós temos aqui nessas duas vistas frontal e intermediária uma chamada área de incidência do veículo, certo? Cuja comprimento, a norma NBR atual determina, que é o meio metro que nós fizemos lá, e essa altura aqui é determinada em função da profundidade da barreira, do topo da barreira. Esse é o aspecto mais importante que vai gerar, então, essa aqui é a linha, é a superfície inicial, de cisalhamento que vai gerar depois uma dessas duas, no caso, na condição mais desfavorável, uma perpendicular dessa linha para cá, já que isso aqui tudo é 45 graus, projeta a paralela a ela, que vai gerar, então, esse comprimento aqui, que é o comprimento que vai ser usado nesta fórmula. O que se observa entre as duas? Que aqui, como é na extremidade da borda lateral, toda essa parte aqui não tem mais. E a linha e o comprimento do LCIS diminuiu. Então, o que isso aqui está mostrando? Que se diminui o LCIS, diminui o VRD1. E se diminui o VRD1, aumenta o VSD. Então, agora... Saco. Nunca me dei bem com esse troço aqui, tio. Sempre me incomodando. Então, agora, pessoal, nós temos o resultado. Vocês estão vendo aqui que aparece em vermelho? Reparem bem. O VSD é 100, certo? Portanto, o VRD1 tem que ser maior do que 100. Para a colisão na parte intermediária, para os dois modelos, passa de 100. Para o modelo 2 na borda, passa de 100. Para o modelo 1, não passa de 100. Por que não passou de 100? Porque o modelo 1, se vocês olharem lá em cima, o comprimento da profundidade da barreira é 12,5 centímetros. E aqui é 17 centímetros. Certo? Viram aí? Então, agora nós podemos ir para os finalmente. Muito bem. Conclusão final do trabalho. Bueno, já falei para vocês que o trabalho, com relação ao aspecto principal, deixou muito a desejar com a mudança da norma. Por quê? Porque esses 8,7% mostrou para o modelo 2 que não se chega a 1 metro, que não se chega a 1 barra a mais.
Essa barra aqui tem 3,67 metros e ela deu 2,46 de comprimento. Ou seja, não chega a 1 quilo, é insignificante. Agora mostrando a outra, está aqui, ela, tá, isso aqui eu estou mostrando e eu mostro para vocês, então, que deu um total de 7,97 barras. Observe que 66,66% é o aumento de 100, digo, de 60 para 100. Por que essa influência aqui não foi significante? Porque quando entrou na nova norma, quando o aumento foi de 66%, todo esse aumento foi para o saco. Por quê? Porque antes a carga era concentrada e ela depois passou a ser distribuída num comprimento de 50 centímetros, que projetado deu aquele baita comprimento para dividir os momentos. Daí, então, que dividiu muito o efeito dos esforços, aquela distribuição da projeção a 45 graus. Bom, aqui eu já falei, a carga vertical não vai produzir nenhum efeito na barreira, o efeito dela é significante apenas para a laje. Está aqui escrito. Então, para a laje foi bastante significativo, que mostrou resultados para a laje em balanço. Está aqui o resultado que eu já mostrei, do lado da borda, na extremidade foi 34,7, enquanto no engaste do apoio da laje deu 217,87%. E aqui, então, aquilo que eu falei, que a causa de tudo isso é que, pela norma antiga, não tem a carga concomitante produzindo efeito, e quando chega na norma, tem todo o braço de alavanca do comprimento da laje para produzir efeito. Bom, quanto à norma americana, já se viu que a norma americana é muito mais eficiente que a norma brasileira, só pelo fato de que ela tem 6 condições de tráfego de veículo, com 6 valores diferentes da força de colisão. Na norma brasileira, tanto faz um Fuca ou um caminhão tanque, que a força de colisão é sempre a mesma. Vejam como nós estamos atrasados. Esse aqui foi o acréscimo, certo? E aqui, esse 140% de acréscimo não resultou tanto efeito aqui, porque por causa do comprimento da distribuição da força de colisão. Então, eu sugiro, na época que eu fiz isso, eu posso dizer que esse trabalho já tem um bom tempo, eu sugeri que seja mantido a carga vertical e a força de colisão subir para 200 kN. Hoje eu já penso diferente, eu já acho que ela tem que assumir 240 kN. Por quê? Porque a barreira é um sinônimo de proteção ao homem. A barreira salva vidas. E depois aqui, ó, com relação a... Continua... força cortante. Então, aqui, ó, nós estamos falando daquele resultado que eu mostrei da força cortante, que com relação à seção intermediária, ela podia ser não exigida, o que passou bem, para uma situação de 100 kN, né? Mas que na borda, na extremidade de borda lateral, para o modelo 2, ela não foi suficiente em virtude do topo da barreira ter uma profundidade de 12,5 centímetros e realmente haveria necessidade de mudar a profundidade da barreira. De tal forma, então, que eu digo o seguinte: qualquer projeto que um engenheiro estrutural for fazer de uma ponte, em que ele vai receber, junto com o projeto arquitetônico, vai aparecer uma barreira. Antes dele iniciar o cálculo da armadura principal, que é a armadura de atração, a armadura transversal, é necessário, para que ele não tenha que retornar ao cálculo, exigir uma barreira em que a sua profundidade do topo da barreira seja suficiente para evitar a força cortante. Então,
eu quero concluir dizendo que realmente é necessário nós considerarmos sempre uma verificação do efeito da força cortante para a barreira de concreto. E nós temos aqui, então, um trabalho que está dando de mão beijada toda a análise a ser realizada para qualquer barreira que deva resistir, ou melhor, que não deva estar solicitada a influência da força cortante. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer.